Oi pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu e a Marina vamos falar então para vocês sobre a quarta crônica do livro de crônicas da Clarice Lispector que cairá no vestibular 2020. A crônica de hoje se chama Descoberta do Mundo, certo? Mais tarde, então vamos começar, né? Mais tarde, depois da publicação dessa crônica, um tempo depois, né? A Clarice transformou, a convite de algumas pessoas, né? A crônica A Descoberta do Mundo em um livro. Ele virou uma série de mais de 400 crônicas da Clarice, reunidas sobre diversos temas da nossa vida cotidiana mesmo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam bem. Então, ao analisarmos a crônica A Descoberta do Mundo, da autora Clarice Lispector, logo no primeiro parágrafo nós percebemos que a crônica é narrada em primeira pessoa. Então, nós podemos inferir que a própria autora está narrando a sua história de quando era jovem, de como ela estava se sentindo quando estava entrando na adolescência, e ela descreve como foi a descoberta dos sentimentos afetivos que ela teria a seguir. Bom, então, nesse sentido, é importante que a gente perceba como que ela trata tanto a vida em si, como essas questões de transição de fases, como algo muito delicado, né? Então, ambas as coisas como algo delicado. Para a autora, essa fase é delicada porque quando todas as pessoas é um momento, né, quando todas as pessoas começam a perder a pureza e a inocência da infância. E aí começam a entender como que a vida adulta realmente funciona, né? E ela também deixa transparecer no texto a percepção de que 11 anos para ela, né, 11 anos de idade, é o período da pré-adolescência, também é um período muito cedo para quebrar essa inocência, para falar e fazer qualquer coisa que mostre como é a vida adulta, né, um relacionamento adulto, como que a vida realmente acontece, né? A não ser que seja um adulto falando com cuidado, com doçura, cuidando com as palavras, porque isso pode acabar, dependendo como é dito, né, é o que ela relata dela mesma, né, pode chocar e fazer com que se perca a inocência de forma muito rápida, muito brusca, deixando a pessoa traumatizada para sempre. Então, todos os sentimentos de transição da infância para a adolescência são descritos, como, por exemplo, as mudanças que vão acontecendo no corpo, as mudanças nos sentimentos e como, por exemplo, a sensação de ter um primeiro amor. Então, a autora também fala, por exemplo, que ela era diferente das suas amigas em vários sentidos, né? Mas principalmente com relação, enquanto as amigas dela já diziam que sabiam de tudo, ela dizia que na verdade se sentia atrasada nesse aspecto, porque ela não fazia ideia do que elas estavam falando, mas ela fingia que sabia, né, para poder fazer parte daquele ambiente, daquela conversa, para poder manter as suas amigas, né? E na verdade, isso é algo muito comum nesse período de transição da adolescência, né? Tanto o fato de alguns acharem que sabem tudo, quanto outros perceberem que não sabem nada e se sentirem deslocados, né? Pelo fato de não saberem do que se trata, do que está sendo dito, né? A gente também pode perceber que a crítica suave, né, que a Clarice deixa, como sempre, suave, né, de que existe um tabu, né? Quando o assunto é educação sexual, quando os pais precisam falar sobre isso com seus filhos, né? E aqui é bom que a gente lembre do contexto histórico, né? E perceba que ela fala da época dela, mas também a gente pode perceber que não é muito diferente de hoje, né? Claro, existem pais que têm esse diálogo bem aberto, mas ainda é um tabu muito grande esse diálogo, né? E com o passar do tempo, claro, esse tabu ele vai se suavizando e o assunto começa sim a entrar em pauta e a ganhar espaço no diálogo entre pais e filhos, mas é um processo muito lento. Os pais se sentem muito desconfortáveis em ter essa conversa com seus filhos, né? Onde muita desinformação acontece, onde muita gente acaba com a informação errada, enfim. E a Clarice deixa ali essa crítica. E é bem importante que a gente perceba que ela está sendo crítica nesse ponto. É um ponto importante da obra dela. Então, a mudança de opinião e percepção dos sentimentos e dos fatos da vida que as pessoas têm no período de transição da infância e da adolescência também é descrito na crônica, como nós podemos ver no seguinte trecho.
Depois, com o decorrer de mais tempo, em vez de me sentir escandalizada pelo modo como uma mulher e um homem se unem, passei a achar esse modo de uma grande perfeição e também de grande delicadeza. Já então, eu me transformara numa mocinha alta, pensativa, rebelde, tudo misturado a bastante selvageria e muita timidez. Então, nós podemos ver que o que antes era considerado ruim em determinado período da vida passou a ser considerado algo interessante. Nós vemos aqui a mudança de percepção que a passagem, digamos, da infância para a adolescência proporcionou. Então, a autora descreve como que é importante que os adultos tenham com os adolescentes diálogos sobre mudança de corpo, sobre sentimentos e sobre sexualidade. E que muitas vezes essa falta de diálogo ela pode ocasionar traumas aos jovens, como nós podemos ver no seguinte trecho da crônica. Antes de me reconciliar com o processo da vida, no entanto, sofri muito, o que poderia ser evitado se um adulto responsável se tivesse encarregado de me contar como era o amor. Esse adulto saberia lidar com uma alma infantil sem martirizá-la com a surpresa, sem obrigá-la a ter toda sozinha que se refazer para de novo aceitar a vida e seus mistérios. Então, aqui nesse trecho a gente vê que a autora descreve em primeira pessoa como que ela se sentiu na adolescência quando ela não teve essa conversa, quando ela descobriu as coisas através das suas amigas sem a conversa com o adulto, que isso foi traumatizante para ela, tá? E assim, né, mesmo com o amadurecimento, a forma como a autora relata ter conhecido, né, a vida dos adultos, a maneira deles se relacionarem, foi algo que marcou ela muito, assim. A Clarice deixa transparecer que essa marca, ela não foi só uma marca, assim, como ela ficou sabendo de alguma coisa, mas que foi uma marca que não foi muito positiva, né? E que com isso ela precisou de mais tempo do que outras crianças, adolescentes, né? Outras amigas, por exemplo, para conseguir compreender de fato o processo. Então, na crônica, nós podemos perceber a importância do papel da amizade na vida dos jovens, de como eles dividem as experiências, de como um ajuda o outro, e de como a vida social também é descrita, de que muitas vezes os jovens se comportam de determinada forma para serem aceitos em determinados grupos. As confissões que os jovens fazem um ao outro também são descritas, como nós podemos ver no seguinte trecho da crônica. Até que um dia, já passados 13 anos, como se só então eu me sentisse madura para receber alguma realidade que me chocasse, contei a uma amiga íntima o meu segredo, que eu era ignorante e fingira de sabida. Ela não acreditou, tão bem que eu havia antes fingido, mas terminou sentindo a minha sinceridade e ela própria encarregou-se ali mesmo, na esquina, de me esclarecer o mistério da vida. Só que também ela era uma menina, e não soube falar de um modo que não ferisse a minha sensibilidade então. Fiquei paralisada olhando para ela, misturando perplexidade, terror, indignação e inocência mortalmente ferida. Então, aqui nesse trecho nós percebemos a importância do diálogo entre um adulto e um adolescente. Que essa falta de diálogo que a autora teve na sua adolescência ocasionou traumas a ela, que ela descobriu de uma maneira que não foi interessante para ela, de uma maneira que nós podemos considerar que foi traumatizante para ela, como que era, por exemplo, a sexualidade, como que eram os sentimentos. Então, nós podemos ver aqui nesse trecho sobre a importância de as pessoas terem diálogos sobre esse tema, principalmente de um adulto para um adolescente. E aí, no fim, né, a Clarice mostra que após esse amadurecimento dela, o respeito que ela passou a sentir pelo seu corpo, pelas relações afetivas adultas, é algo que ela acha muito feminino, é algo que ela cuida, é algo que ela admira, né? E ela mostra que já não sente mais vergonha de desinformação, porque agora ela conhece, né? Nem medo, nem choque com o que ela ficou sabendo na adolescência. Mas ela mostra que ela sim passou a admirar a forma como os adultos se relacionam e como a vida acontece, né? Como a vida se origina a partir daí. E é isso, né? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem escrever que a gente responde para vocês, tá?